Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, tivemos grandes novidades aí quanto à busca por reforços. Também o Andrés Gomes, o Vasco tentando antecipar a chegada desse atleta. Também tivemos novidades quanto a outros nomes. O Vasco está interessado em um atacante francês que está atuando no futebol italiano. Já trabalhou com o Thiago Mendes, com o Léo Jardim, também com o Admar Lopes lá no Lille. Muita coisa agora para a gente falar no vídeo de hoje, onde você vai poder assistir o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, amanhã tem Vasco. Amanhã o Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, um jogo muito difícil aí em São Januário contra o Atlético Mineiro, e será às 4 horas da tarde e terá transmissão da TV Globo e também do Premier Clubes. O Vasco que precisa voltar a vencer para sair da zona do rebaixamento. Atualmente estamos na 17ª colocação com apenas 15 pontos conquistados, porém o Vasco tem 2 jogos a menos em relação aos times que têm mais jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa voltar a vencer de qualquer maneira o Atlético Mineiro aí, se quiser sonhar em sair da zona o mais rápido possível, porque os adversários já estão se distanciando. O Vasco está a 3 pontos de sair da zona, uma pontuação até certo ponto alta. O Vasco não pode perder de vista os adversários que estão lutando com ele ali contra o rebaixamento, e se perder para o Atlético Mineiro a situação vai ficar muito complicada, e a gente espera que o Vasco ganhe esse jogo e que vença amanhã com um bom placar, não é? Com certeza o Vasco chega com moral depois de uma boa classificação frente ao CSA, mas o Atlético Mineiro também chega, né? Ganhou do Flamengo, eliminou a Mulambada, é verdade, não venceu lá o jogo, né? Mas eliminou o Flamengo, conseguiu aí a classificação, o que para eles é um motivo de muita comemoração e os caras vão chegar bem motivados aí. Mas o Vasco tem um fator casa, a gente espera que o Vasco vença, volte a vencer pelo Brasileirão em São Januário. Também vamos ter novidades aí no time. Não sabemos se o João Vitor, que está de volta depois de suspensão, vai ser titular nesse jogo ou se ele vai ficar no banco de reservas. Ele cumpriu suspensão na Copa do Brasil, mas no Brasileiro ele vai poder atuar normalmente aí. Não sabemos se ele vai ser titular ou se o Diniz vai manter a dupla de zaga com o Hugo Moura e também Lucas Freitas, o que eu acho que deveria acontecer. O João Vitor já mostrou que não tem capacidade de ser titular desse time do Vasco, e o Maurício Lemos menos ainda, né? Que é um jogador que perdeu aí muito espaço nos últimos jogos, depois de inúmeras falhas. Não vejo sentido algum esse jogador continuar ainda atuando com a camisa do Vasco. E também vamos ter desfalque. O Piton está fora do jogo de amanhã. Ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Mirassol e está fora do jogo contra o Atlético. Não sabemos se o Vitor Luiz ou o Leandrinho, qual dos dois será o titular amanhã. Eu acredito que o Vitor Luiz será o escolhido pelo Fernando Diniz. Provavelmente o Vasco deverá entrar em campo amanhã com o Léo Jardim, PH na lateral direita, a zaga com o Hugo Moura ou o João Vitor, Lucas Freitas ou o Hugo Moura, a lateral esquerda com o Vitor Luiz ou o Leandrinho, meio campo ali, possivelmente com o Tietê, com o Jair e também ali o Coutinho. Se não jogar o Jair, pode ser que o Hugo Moura seja deslocado ali para a volância novamente e a dupla de zaga seja formada novamente por João Vitor e Lucas Freitas. E mais à frente, no ataque, Nuno Moreira, Verratti e Ryan. Esse é o provável Vasco que vai encarar amanhã o Atlético Mineiro. Comentem qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo. Na minha opinião, 2-1 Vasco amanhã. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado. O Vasco está interessado em alguns reforços para o restante dessa temporada e tem poucos dias aí até o fechamento da janela, até o dia 29, para fechar negociações e contratações de jogadores que estão atuando no futebol internacional. Em setembro, na primeira semana, vai se abrir a janela interna, onde o Vasco vai poder contratar jogadores que estão atuando somente no futebol brasileiro e jogadores que estão sem time. Atualmente, o Vasco tem negócio aí fechado com o Andrés Gomes. Esse jogador já é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias. Segundo o canal Na Torcida Vascaínos, o Vasco tenta antecipar a chegada do atleta para a próxima sexta-feira ainda, né? O torcedor esperava que ele fosse chegar o mais rápido possível, porém, ele deverá chegar somente daqui a praticamente uma semana. A tendência é que esse jogador chegue com estágio titular pelo investimento que o Vasco está fazendo a ele, né? Há informações que ele gosta muito de atuar pelo lado direito do campo. Atualmente o Ryan é o principal jogador naquela região ali, né? Não sabemos se ele vai chegar realmente para lutar por uma titularidade ou se o Diniz vai mudar o esquema, colocando o Ryan como um centroavante, o Verratti indo para o banco e o Andrés Gomes atuando como um ponta direita, já que não dá para tirar em hipótese nenhuma do time o Nuno Moreira, que é o ponta esquerda, né? E esperamos que esse jogador aí
dê muito certo com a camisa do Vasco. A gente já trouxe aqui os moldes da negociação. De acordo com o Joel Silva, o Vasco vai fechar um empréstimo dele por uma temporada e após esse empréstimo o Vasco terá a obrigação de compra de 31 milhões de reais junto ao Rennes da França para adquirir o jogador em definitivo. Atleta de 22 anos com passagem pelo Milionários da Colômbia e também lá no Real Salt Lake dos Estados Unidos, até chegar no Rennes da França nessa atual temporada, nesse ano de 2025. E além dessa situação, o Vasco segue muito interessado na contratação do Carlos Cuesta, o zagueiro que está lá no Galatasaray da Turquia, um jogador que está em baixa, né? Ele está meio que numa lista de jogadores que podem ser negociados pelo clube turco. E segundo as informações do jornalista Carlos Bebet, o Vasco deverá pagar cerca de 1 milhão de euros pelo empréstimo com opção de compra aí do jogador. A gente não sabe se essa proposta será aceita. Vale ressaltar aqui, a opção de compra seria em torno de 4 milhões de euros. O jogador que é titular da seleção colombiana, está atualmente com 26 anos, já passou pelo futebol colombiano, jogou muitos anos na Bélgica, até ir para o futebol turco, onde está jogando lá no Galatasaray. O jogador que sequer foi relacionado nos últimos jogos aí do Galatasaray em amistoso, meio que dando a entender que ele realmente será negociado. Porém, o Vasco vai ter uma alta concorrência. Além do nosso clube interessado, o Spartak Moscou da Rússia, Feyenoord da Holanda e também o Anderlecht da Bélgica estão todos interessados também nesse jogador e ainda não sabemos se é o interesse do jogador continuar na Europa ou voltar para a América do Sul. Assim que a gente tiver mais novidades quanto a esse atleta, vamos trazer aqui no canal. O fato é de que é uma negociação que está em andamento e pode avançar muito aí nos próximos dias. Além desse zagueiro, segundo o canal Vasco, o Vasco também estaria interessado na contratação do zagueiro Léo Duarte, aquele mesmo ex-jogador do Flamengo que tem passagem pelo Milan e está atualmente jogando no futebol da Turquia no Başakşehir. Foi ex-companheiro do Souza quando o Souza estava jogando lá no futebol turco, um atleta de 29 anos, já está há muitas temporadas atuando na Turquia. Nas informações, o nome desse atleta agrada a diretoria do Vasco pela experiência e também a trajetória dele no Brasil, jogando com a camisa do Flamengo. No entanto, a negociação não é tão fácil assim, já que ele é titular incontestável do Başakşehir e é peça-chave, é um dos pilares da equipe turca, né? Um jogador aí que já está há muitos anos atuando fora do Brasil. Não sei se seria a melhor opção, cara, sinceramente, é um jogador que ninguém mais está acompanhando, tanto que ele foi para o Milan. Quando saiu do Flamengo, ficou pouquíssimo tempo no Milan. O Milan rapidamente detectou que ele não tinha bola para continuar jogando lá no futebol italiano e ele foi para um centro muito mais fraco, né? Foi jogar na Turquia e nem foi jogar num time top, né? Besiktas, Galatasaray ou talvez ali Fenerbahçe. Foi jogar no Başakşehir, que seria em tese a quarta força, mas não é um dos times tops lá da Turquia e, na minha opinião, não sei se seria válido a contratação desse jogador, diferentemente do Carlos Cuesta, que, na minha opinião, é um baita jogador que chegaria aí sim para ser titular da zaga do Vasco, um jogador titular da seleção da Colômbia, vai jogar a próxima Copa do Mundo, tá jogando aí no Galatasaray, um time maior do que o Başakşehir, apesar dele não estar sendo tão utilizado assim, mas é um jogador de seleção, né? Com certeza seria excelente contar com ele, mas se viu o Léo Duarte, eu acho que seria para ser reserva, caso o Vasco contrate também o Carlos Cuesta, né? Pode ser interessante trazer os dois, mas somente o Léo Duarte eu não contrataria, buscaria um nome mais interessante no mercado. E além dessa situação, tivemos uma grande novidade, que o Vasco estaria interessado no atacante francês Jonathan Iconé. O jogador está atualmente atuando na Fiorentina, foi revelado pelo PSG lá da França. Ele também atuou emprestado pelo PSG no Montpellier e até chegar no Lille da França, onde ele viveu o auge aí na sua carreira, né? O jogador era o camisa 10. Lá nesse clube ele atuou junto com o Léo Jardim, trabalhou com o Admar Lopes e também jogou junto com o Thiago Mendes. Já seria meio que um passo aí adiantado para o jogador se entrosar melhor com o elenco vascaíno, já por ter pessoas com quem ele já trabalhou, né? Um jogador que está atualmente com 27 anos e após sair do Lille, ele foi para a Fiorentina na temporada 2021-2022. Ainda está atualmente no clube italiano, porém na temporada passada ele foi emprestado ao Como, também da Itália, que disputou a Série A. E certamente é um jogador aí que seria muito importante essa contratação, um jogador muito interessante, também fez parte já da seleção francesa, com certeza seria um ótimo reforço, um jogador canhoto, atua como ponta direita e também como segundo atacante, e certamente aí seria uma baita contratação, na minha opinião. Francês muito qualificado, apesar dele não ter grandes números assim, não ser um exímio goleador, mas ele é um jogador que ajuda bastante a equipe, dá muitas assistências e pode ser muito interessante essa contratação. E de acordo com as informações na torcida vascaína, que trouxe com exclusividade essa informação, a Fiorentina, clube que detém os direitos do atleta, não irá criar dificuldades para uma possível saída. Porém, o Vasco terá que se acertar com o atleta para que a transferência aconteça. Como eu disse, o Admar Lopes estaria à frente nas negociações por já ter trabalhado com esse jogador. Com certeza seria um ótimo reforço
na minha opinião. Esperamos aí que o Vasco consiga essa contratação também, chegar o Andrés Gomes e também o Iconê. Certamente aí vamos ter ótimas peças para o nosso ataque. Comenta aí o que você acha desse pacotão de reforços que pode aparecer no Vasco. 2 zagueiros podendo chegar aí no Vasco, quem sabe 2 atacantes e quem sabe também mais outros reforços podendo chegar, né? A gente não sabe se o Vasco ainda tem interesse em contratar mais um meio-campista de criação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. É nóis.